Olá, tudo bem? Vamos agora ver o módulo sobre estrutura de uma boa redação, um esquema passo a passo. Lembrando o seguinte, a sequência abaixo serve como um esquema a ser seguido para elaborar um texto. No entanto, não se prenda a ele como algo que não possa variar, ou seja, você não tem necessariamente que seguir criteriosamente esse esquema todo para conseguir fazer um texto bom. Não, é só um padrão, é só uma ideia, um passo a passo do que você, começando a estudar a redação, começando a fazer redação, pegar o esquema de algo que você pode utilizar como padrão inicial. Depois você pode ir alterando. Como o nosso foco aqui é aprender a fazer um bom texto, esse bom texto vai chegar uma hora que vai já fluir naturalmente. Todo esse conteúdo, toda essa estratégia, toda essa formatação de texto, as técnicas de criação de ideias já vão estar em você, já vão estar na memória, já vão estar no seu inconsciente e você já vai começar a produzir de forma natural, já vai estar no seu sangue, né? Só que, para começar, a gente pode justamente seguir um passo a passo para poder identificar o que fazer primeiro e o que fazer em seguida, enfim, para poder ajudar a gente na fluidez da execução. Bom, número 1, tema, assunto foco, que é aquela introdução opcional, né, que você pode fazer logo no início ou fazer depois. Logo depois do tema, você ter elaborado o tema, você ter depreendido o tema e já ter feito o assunto foco, já ter desprendido o assunto foco, você tem que ficar logo preocupado com a coesão e a coerência, para já começar a fazer o seu texto e seus argumentos de forma coerente com esse assunto foco. E aí justamente entra o número 4, a argumentação, porque dela vai depender a coesão e a coerência com o tema. Depois da introdução, a argumentação, aparece aqui a conclusão, que é justamente a retomada de tudo que foi dito antes, com uma intervenção ou não. Por fim, você pode fazer a introdução, sendo a primeira vez que você faz essa introdução, com base no que você já fez antes, ou você pode retomar a introdução para corrigir, para readequá-la à sua continuidade do texto. Lembra que às vezes a gente pode fazer uma introdução, dar sequência ao texto e acabar percebendo que no texto a gente teve outras ideias e seguir por outro caminho que fugiu um pouco a introdução. A gente trouxe outros argumentos ou deixou um argumento de lado, então a gente vai refazer a introdução para ele ficar mais de acordo com o texto no todo. Por fim, o título. O título é justamente aquela última parte. Depois que você fez o texto, bom, meu texto tem cara de quê? Qual é a cara do meu texto? Qual a informação principal do meu texto? Aí sim, você faz o título com base no texto porque ele é a vitrine do seu texto. Ele é a capa do seu livro. Terminando o título, clareza e objetividade. Você vai fazer aquele enxugamento, você vai tirar o excesso, vai colocar se palavras não estão, as palavras que não estão de acordo com o texto, que estão sendo obscuras, podem dar outro sentido. A adequação, que é a parte justamente de introdução, desenvolvimento e conclusão, cada um no seu lugar mesmo, efetivamente. E a revisão, que se trata da questão tanto de coesão e coerência, quanto a correção gramatical. Vamos ver item por item aqui. O primeiro item é onde encontramos o assunto sobre o qual falaremos e começaremos a esboçar a argumentação. É o tema. É necessário, desde já, ir se atentando à coesão e coerência. Justamente aquele segundo passo, segundo e terceiro. Quarto, por isso, eles estão como itens 2 e 3. Logo em seguida, vem o desenvolvimento dos parágrafos argumentativos, o item 4, seguido pela conclusão, o item 5, e pela introdução, o item 6, que poderá ter sido desenvolvida no item 1, como resultado das técnicas sugeridas, a matriosca e a do coelho. Elas estão aqui como item 6 devido à necessidade de ter que ser retomada, como já foi dito. A gente pode retomar a introdução para rever aquilo que foi deixado ou foi colocado depois durante o texto. Em seguida, criamos o título e já observamos se o texto está claro e objetivo. 7 e 8. Se sim, insiro na forma padrão e o reviso. 9 e 10. A revisão é a parte mais apurada da criação do texto. Ela contém alguns elementos que já foram vistos na criação. No entanto, como o nome mesmo diz, é uma revisão para aperfeiçoar o que já foi feito. Bom, agora passo a passo, um por um. Número 1. Tema, assunto, foco, introdução. São aquelas técnicas do coelho e da matriosca que nós vimos no primeiro módulo. 2. Coerência. Ao refletir sobre um tópico, nosso cérebro, que funciona por associações entre neurônios na complexa rede neural, conecta informações dispersas, recebidas em diferentes épocas e por diferentes modos, envolvendo emoções e sensações variadas.
Nosso cérebro ele é um emaranhado de conexões e associações que vêm do decorrer da nossa vida, da nossa experiência, da nossa história, do nosso conhecimento, dos nossos estudos, enfim. E ele fica bem disperso. Uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa colar, outra coisa aqui embaixo, outra coisa ali em cima, uma na memória auditiva, outra na memória sensorial, outra na memória visual, uma na memória emotiva e por aí vai. Por isso que nessas horas que a gente está escrevendo acaba vindo muita coisa, aquela bomba, né, de excesso de informações, a gente sai colocando, escrevendo um monte de coisa. Tem que ter o foco no quê? Na coerência. Calma aí, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo outro. Opa, calma, vamos tentar ser coerente. Isso aqui que eu lembrei tem a ver com o tema? Vai me ajudar realmente no assunto foco? Opa, lembrei de aquela outra coisa. Isso vai realmente me ajudar no assunto foco? Ajuda. E isso ainda me remete a uma outra coisa. Essa outra coisa ajuda no assunto foco? Então, sempre preocupado com a coerência. Quando essas conexões começam a ser realizadas, a área relativa à linguagem verbal se instrumentaliza e começamos a formar opiniões sobre o assunto com base nessas experiências. Ao passarmos para o papel, a principal tarefa é manter uma linha de raciocínio coerente, evitando fugir para outros tópicos, além de ser necessário deixar claro um início, um meio e um fim nessa dissertação. Uma técnica que ajuda bastante a deixar um texto coerente e sem fuga do tema é, no rascunho, elaborar uma mini redação com 5 frases em média, dependendo da quantidade de parágrafos que o texto terá, pois essas 5 frases serão as ideias núcleo a serem desenvolvidas no parágrafo do texto final. O que isso quer dizer? Para você manter uma técnica para você manter a coerência do seu texto, é você já elaborar uma mini redação com 5 frases. Primeira frase, introdução, 3 da argumentação e a última da conclusão. Como que eu posso fazer isso? Vamos ver o exemplo. Tema, fazer o bem não importa quem. Vamos supor que essa frase seja a frase tema para você fazer o seu texto. Tópico específico, você pegou dentro desse tema, você trouxe a questão dos menores nas ruas. Posição, você é a favor ou contra ajudar menores nas ruas? Você pode tomar essa posição a favor ou tomar contra. Para isso você vai ter que ter argumentos a favor e argumentos contra. Bem, argumentos a favor. Os menores não têm total consciência das oportunidades que possuem. 2, são seres humanos. 3, o que farão com o dinheiro não cabe a mim, ao menos a minha parte eu faço. Vamos lá agora, mini redação com 5 frases em média. Na introdução, menores nas ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. Bom, isso aqui é um fato realmente que você vai trazer na introdução, justamente dentro do seu assunto foco, com base no seu tema. Fazer bem não importa a quem. Primeiro argumento, os menores não têm total consciência. Seres humanos possuem potencial e devemos ajudar uns aos outros a descobrir para aproveitar as oportunidades da vida. Segundo argumento, são seres humanos. Se ajudamos um cachorro faminto na rua, temos que fazer no mínimo isso com um outro ser humano. Terceiro argumento, o que farão com o dinheiro não cabe a mim. Pensemos no bom uso que alguns farão com o dinheiro e não no mau uso que outros farão. Ou seja, se vão ter umas pessoas que vão usar mal o dinheiro, não tem problema, não vai ser por causa delas que eu vou deixar de fazer o bem a outros. Por fim, a conclusão. Não fechemos os olhos para o problema, mas façamos todos o melhor que pudermos. Ou seja, mesmo que esse seja um problema, retomando, um problema grande no Brasil, a minha parte eu vou tentar fazer. Mesmo que outras pessoas possam fazer mau uso, e eu vou fazer a minha parte para ajudar o todo. Pronto, redação, mini redação a favor. Você manteve aqui a linha de raciocínio coerente, o ajudar, com argumentos coerentes, que tenham sentido. E concluindo, você retoma o que foi dito anteriormente na introdução, com base no que foi defendido, no que foi argumentado. Argumentos contra. Agora, que você quer ir contra ajudar menores nas ruas. Dar esmolas só faz com que queiram permanecer nas ruas. Primeiro argumento. Segundo argumento. Muitos usam dinheiro para usar drogas. Terceiro argumento. Devemos exigir políticas públicas eficientes para a questão. Bom, mini redação com 5 frases. Introdução. Menores nas ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. É a tese, é o que você vai usar para trazer na sua introdução. Primeiro argumento. Se menores têm liberdade e dinheiro nas ruas, não sairão de lá. Segundo, a maioria não possui estrutura nem consciência para estudar e trabalhar e acabam entrando nas drogas. Terceiro argumento. Educação de qualidade e tratamento psicológico são essenciais em uma política eficiente. Repare que esses argumentos, essas frases, são frases, as pinceladas que você vai colocar na introdução, quando ampliar a sua introdução. E esses argumentos servirão de base para você ampliar a sua argumentação no seu desenvolvimento do texto. Concluindo, às vezes, a melhor forma de ajudar envolve ações indiretas e não diretas, como dar dinheiro, né? Como reivindicar formas no sistema de tratamento de menores. E aí você vai ampliar a sua conclusão com base nessa
afirmação. Então, repara que aqui há uma ideia, um rascunho de que você vai colocar no seu texto inteiro. Estas 5 frases, elas já podem fazer parte da sua introdução e, ao mesmo tempo, elas servirão de base para a sua argumentação e a sua conclusão. Repare que essa mini-redação é oriunda da técnica do coelho apresentada no módulo 1, em que você tem um brainstorm. Lembra a técnica do coelho? Você traz o tema, separa o assunto foco com brainstorm, dentre vários assuntos focos possíveis, e dentro desse assunto foco você separa 3 pontos a favor e 3 pontos contra, também com o brainstorm. E aí sim, você pode depois ampliar o seu texto com base nesses argumentos a favor e contra. Beleza? Isso é uma técnica para a coerência. Coesão. Agora, após ter a mini-redação, você irá aperfeiçoá-la concedendo a coesão. Lembra, coesão são os verbos coesivos, as palavras que ligam umas frases às outras para manter o sentido, ajudando na coerência. Alguns elementos visam dar coesão ao texto, ou seja, ligar os parágrafos com estruturas semânticas que ajudam a formular o sentido do texto. Enfatiza-se, então, que os sentidos dos conectivos e das estruturas devem estar associados às mesmas ideias dos trechos por eles conectados, favorecendo a coerência e a argumentatividade em si. Vamos ver a mini-redação 1. Introdução. Menores nas ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. Argumento 1. Seres humanos possuem potencial e devemos ajudar uns aos outros a descobrir para aproveitar as oportunidades da vida. Olha só, estou ao primeiro argumento somando o segundo argumento. E para isso, utilizo o elo coesivo além disso, que serve para justamente fazer uma adição. É importante destacar também que, já no terceiro argumento, eu trago ao primeiro eu somei o segundo, e ao segundo, além do primeiro e do segundo, é importante destacar que estou acrescentando também uma outra informação a partir dessa frase. É importante destacar também que não só isso, não só o primeiro nem o segundo são importantes. Também o terceiro ponto é importante. Beleza? Por fim, a conclusão. Portanto, que é um elo coesivo de conclusão, portanto, assim, dessa forma, são todos elos coesivos que reúnem tudo que foi dito antes e, resumindo, concluindo num último parágrafo, numa última frase. Agora, na mini-redação com argumentos contrários. Menores nas ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. Primeiro argumento. Se menores têm liberdade e dinheiro nas ruas, não sairão de lá. Agora eu já vou colocar. Para ajudar esse meu argumento, eu acrescento um outro. Agravando a situação, ou seja, além desse argumento, somado esse argumento, eu posso dizer ainda que a maioria não possui estrutura, nem consciência para estudar e trabalhar, acabam entrando nas drogas. Na mesma linha de raciocínio, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dando sequência lógica, sequência temática aos argumentos anteriores. Se menores têm liberdade, agravando essa situação, e dentro dessa mesma linha de raciocínio, liberdade com estrutura, deve-se frisar que educação de qualidade e tratamento psicológico são essenciais na política eficiente. Ou seja, eu unir os 3 argumentos, tudo numa linha de raciocínio só, somando uma à outra e enfatizando, acrescentando um argumento sobre o outro. Por fim, verificadas tais circunstâncias, fica claro então que, ou seja, olha a coesão aqui em relação à conclusão. Verificadas tais circunstâncias. Que circunstâncias? Tudo que foi dito acima. Fica claro então que, ou seja, pode-se concluir que é evidente que, às vezes, a melhor forma de ajudar envolve ações diretas e tal. Então, reparou? Usei elos coesivos, frases ou palavras de ligação que ajudam a manter a coerência, ajudam a manter a lógica, ligam um assunto ao outro, ligam um argumento ao outro, um parágrafo ao outro, deixando tudo concatenado, deixando tudo na mesma linha de raciocínio, fazendo tudo ser um. As 5 frases, os 5 parágrafos serem apenas uma ideia, fazendo parte de uma ideia, de um raciocínio. Como se pode verificar, a mini-redação organiza as ideias de forma a não nos perdermos em uma escrita contínua. Ao desenvolver o texto, agora temos as ideias básicas de cada parágrafo, o que não significa que não podemos alterar, incluir, retirar, mas sempre com cuidado de não fugir ao tema e à coerência do texto. É claro que essa mini-redação, quando você já percebeu a coerência e colocou os elos coesivos, você pode, no decorrer do texto, ao começar a elaborar, ampliar o texto, você pode mudar uma coisa ou outra, tirar, substituir, incluir, mas, claro, não fugindo ao tema e não fugindo à coerência. Agora vamos para uma segunda etapa. Os passos seguintes referem-se à adequação a uma estrutura de texto dissertativo argumentativo, comumente conhecida como possuindo introdução, argumentação e conclusão.
sendo que ela será elaborada na sequência: argumentação, conclusão, introdução, título. Lembra? A argumentação é onde está a parte principal do texto, conclusão retoma tudo, introdução refaço ou faço pela primeira vez com base no que foi feito anteriormente no texto, e por fim o título, que é a vitrine de todo o texto. Então, retomando, primeiro item, você faz o quê? Observa o tema, gera o assunto foco, sendo opcional ou não você fazer essa introdução, escrever a introdução logo de início. Foco na coerência e na coesão. Depois, você já faz a argumentação, conclusão, retoma a introdução, faz pela primeira vez ou refaz, e o título, que é a vitrine do seu texto. Argumentação. Ao desenvolver a argumentação, é essencial atentarmos à fundamentação dos argumentos. Não havendo no momento fonte de autoridade disponível, ou seja, você não lembra de um dado científico, de uma autoridade que possa ter dito alguma frase específica, você não lembra de algum artigo de jornal, alguma reportagem, alguma fonte científica de autoridade que você possa utilizar, o que você faz para ajudar a fundamentar a sua argumentação? Você usa fatos amplamente conhecidos. Algo que você possa dizer e que as pessoas realmente isso ocorre. Elas possam lembrar, possam já ter visto no jornal, já possam ter visto no seu dia a dia, algo amplamente conhecido. Fundamental também é manter uma estrutura básica do parágrafo. Lembra, parágrafo também tem a estrutura padrão de um parágrafo padrão. Tópico frasal é a ideia principal do parágrafo, desenvolvimento do argumento e um fechamento. O tópico frasal não necessariamente aparece como primeiro elemento. O tópico frasal pode vir, inclusive, no final ou no meio. O importante é você saber o que deve vir num parágrafo. Tópico frasal, o argumento ou ampliação do argumento e um fechamento. Conclusão. Nós já vimos a conclusão. A conclusão deve ser escrita com base em toda a argumentação, tendo como foco principal uma declaração resultante dos argumentos desenvolvidos. Retoma-se, se possível ou necessário, a questão trazida na introdução, respondendo, afirmando ou negando tal questão. Ou seja, a conclusão vai realmente retomar, com base na argumentação, tudo o que foi dito antes. Reafirma a tese, relembra a argumentação reafirmando-as e retoma, se possível ou não, e você responde, traz uma solução, traz uma intervenção, se for assim necessário ou exigido pelo concurso que você está estudando. Introdução. Agora sim, a introdução, se já realizada no início através das técnicas do coelho, da matrioshka, deve ser revista, pois durante a confecção dos argumentos podemos acabar mudando algumas coisas. A introdução deve trazer os argumentos pincelados, ou seja, bem resumidos. Então, ela deve refletir todo o seu texto. Por isso é necessário revê-la após fazer o texto. Lembra? Fez a introdução, coesão, coerência, argumentação, conclusão, e aí você retoma a introdução para ver se no seu texto, na argumentação, você acabou colocando uma coisa a mais ou tirando. Enfim. É fundamental que a introdução apresente de forma pincelada tudo o que será ou o que foi dito no texto. O assunto foco, que é o tópico frasal, os argumentos e o recurso utilizado para criar a expectativa da leitura, como interrogação ou afirmação e negação da sua posição, lá no fechamento da introdução. A introdução é o chamariz para o leitor e deve apresentar a este o que ele encontrará ao ler o texto. Título, vitrine do texto. Tem que instigar o leitor a ler o texto. Introdução, vai vir o que você vai apresentar ao decorrer do texto. Há situações, dependendo do tema, em que se poderá não haver uma conclusão em si. Nesse caso, a dissertação deverá apresentar um equilíbrio de argumentos com orientação ao leitor de que, devido à complexidade temática e à falta de evidências, o assunto precisa ser amplamente discutido no decorrer do tempo para que haja posicionamentos não precipitados sobre o tema. Ou seja, pode-se ter uma posição neutra na sua redação, nem ficar a favor, nem ficar contra. Isso pode ocorrer se for uma situação muito polêmica ou uma questão muito nova na sociedade que não se tem ainda uma posição definida sobre os seus malefícios ou benefícios. São coisas, são títulos, são temas bem específicos nesse caso. Título. O título é o primeiro item a ser lido, portanto, deve despertar o interesse do leitor. Criatividade, relevância e coerência com o texto são os aspectos principais a serem observados ao se fazer o título. Em vista disso, o título será o último texto escrito, pois deve refletir a ideia principal do texto. O título deve ser feito até mesmo após a introdução, já visto anteriormente. Lembra? Você faz o texto inteiro, inclusive a introdução. No final, bom, meu texto tem cara de quê?
O que eu posso fazer, que frase eu posso colocar que resuma todo o meu texto e instigue o leitor a querer ler meu texto. Repare o seguinte, para as partes principais de uma redação, de forma resumida, existem 5 passos. O esboço da redação, que são as técnicas do Coelho da Matrioshka, no primeiro módulo, ou seja, aquela mini redação com a coesão e a coerência. Argumentos de forma amplificada, você vai ampliar os seus argumentos com base naqueles argumentos já trazidos lá no esboço da redação. Conclusão, retomando a afirmação. Introdução, pincelando os argumentos, revendo a introdução. E, por fim, o título. Beleza? Esboço com as técnicas, argumentos, conclusão, revisão da introdução e título. Bom, fazendo essa parte principal, agora a gente chega à clareza e objetividade. Essas características são alcançadas por meio de um enxugamento, nós já vimos isso lá na revisão, após a escrita, retirando palavras desnecessárias ou que possam levar o texto para outro viés de interpretação ou de fuga do assunto principal, dificultando sua compreensão. Quanto menos palavras, mais objetivo o texto, e quanto mais palavras pertencerem a uma mesma linha de raciocínio, mais claro será o seu texto. Lembra? Menos é mais. Você tira o excesso, tira aquelas palavras que possam dar um duplo sentido, palavras que às vezes possam deixar o texto mais bonito, só que também de uma forma mais obscura, mais confusa. E também a própria questão de quantidade de linhas, quantidade de parágrafos. Um texto muito grande, ele não fica tão claro, não fica objetivo. Coloca o básico, coloca o objetivo, passa o recado e acabou, sem precisar ficar repetindo, porque pode parecer que você está querendo enrolar com excesso de palavras por falta de criatividade. Adequação. A adequação é a inserção do texto escrito na estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo, incluindo os recursos coesivos necessários à coerência, ou seja, a estrutura padrão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, pinceladas do argumento. Desenvolvimento, cada argumento no seu parágrafo. Conclusão, retomada de tudo que foi dito. Com isso tudo sendo ligado por elos coesivos, aqueles conectivos ou conjunto de palavras que vão dar a sequência lógica aos parágrafos, ao texto em si. Geralmente um texto dissertativo possui no mínimo 4 parágrafos, uma introdução, uma conclusão e 2 parágrafos de argumentação. Uma argumentação só fica muito fraco o texto. 4 argumentações pode começar a ficar muito longo. Perder a força na argumentação por ter que colocar poucas linhas em cada parágrafo para poder equilibrar o texto no final. Então, o ideal seriam 3 argumentos. Fica mais ou menos 5 linhas para cada parágrafo, para cada argumentação, conseguindo assim desenvolver bem a ideia. Revisão. A revisão é o item que não pode faltar após escrevermos qualquer texto, principalmente revisão dos aspectos de coesão e de coerência, como já foi dito. Lembra, reparou? Estou a todo momento batendo na tecla da coesão e da coerência, que é a parte mais importante de um texto dissertativo. E, claro, a correção gramatical. Essa aqui é a segunda parte mais importante. O excesso de erros gramaticais prejudica muito o seu texto. Você perde muitos pontos. Dependendo do concurso, você pode perder 1 ponto ou meio ponto para cada erro gramatical. Por isso é importante hoje. Alguns concursos são 0,2 décimos, 0,3 décimos, mas já vi concurso que você perde meio ou 1 ponto até para cada erro gramatical, dependendo do nível do concurso. Ou seja, você tem que conhecer bem a gramática da língua portuguesa, conhecer bem as regras gramaticais. Regra de concordância, regência são os principais. Ortografia e acentuação também são muito importantes. Beleza? Então, esse é o passo a passo básico de uma boa redação, que você pode se guiar. Não necessariamente você tem que fazer item por item seguindo esse passo a passo. Não, é só um esquema que você pode começar a utilizar, memorizar para te ajudar a criar a redação. Depois vai fluindo naturalmente quando entrar no 100. Beleza?